Muito obrigado por assistir nossos vídeos, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Tirando do papel, para trabalhos digitais. Dando continuação, nesta série de vídeos, no desenvolvimento da célula de produção robotizada. No capítulo anterior, aprendemos sobre como serão feitas a automação do sistema de fixação. Como visto, no atual escopo, alguns itens têm mudado progressivamente. Se notar, algumas coisas foram alteradas desde o capítulo anterior. No decorrer do tempo aprendemos boas maneiras de se conceber um projeto, que pode ser chamado de iterativo. De maneira lógica, inicialmente criei um esboço preliminar de forma fictícia, daquilo que foi inicialmente pensado, no qual serve para se orientar no projeto como um todo. Depois, passo a passo, é detalhado fazendo-se as correções. Se utilizando da tecnologia digital, dessa maneira, quando se pode ver as coisas acontecendo de forma virtual na tela do computador, podemos simular e fazer os melhoramentos de forma satisfatória. Fica mais fácil conceber um novo componente. No vídeo de hoje, vamos falar do mais importante elemento, incorporado em nosso sistema hidráulico de fixação. Os cilindros de fixação, basicamente a sua função, destina-se a empurrar uma peça contra um batente fixo, e mantê-la no lugar fixado. Embora sua função pareça ser tão singela e simples, são os mais que demandam o conhecimento, pois têm funcionalidades específicas e limitações. Vamos ver a seguir. Antes de mais nada, começamos determinando a força nominal de atuação de cada um dos cilindros hidráulicos, que funcionam graças ao princípio de Pascal. Essa lei da hidrostática determina que as intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas da aplicação. Isso significa que a força do cilindro é definida pela razão da pressão dos fluidos aplicada à área do êmbolo do pistão. Então é fácil assim saber fazer os cálculos da força do cilindro. Aprender a calcular as forças dos cilindros é uma coisa bem fácil. Fazer que dê tudo certo na usinagem é outra coisa mais complicada. Vamos continuar e entender a mecânica dos fluidos, para se compreender os cálculos das forças dos cilindros. Também conhecidos por componente hidráulico de fixação. A seleção dos cilindros de fixação possui alguns critérios que precisam serem atendidos, pois a força de atuação necessária é calculada em dados baseados nas forças de usinagem que atuam sobre os cilindros. Porém, isso não será uma constante elegível, na prática, a depender da vida, qualidade e duração do ferramental cortante, pois ora se terá uma boa condição, outrora não. Se pensarmos na conjuntura do processo de usinagem, em sua condição indeterminante, devido ao estado de corte da ferramenta influenciando as condições de trabalho dos cilindros, lembrando também que a força real dos cilindros pode variar devido à temperatura e viscosidade do óleo, ao atrito com vedações e molas de retorno, etc. Então, para não se correr riscos, deve ser determinado, se possível no layout, no mínimo o dobro do esforço gerados pelas ferramentas. Por isso que costumo dizer, é com o conhecimento e as habilidades na práticas do projetista, que combinam as ideias com a experiência, nas aplicações das máquinas operatrizes. Em outras palavras, determinamos a sequência dos estudos dessa maneira. As capacidades de força dos cilindros hidráulicos estão associados à pressão operacional de uma unidade de bombeamento. Primeiro, de forma fictícia, fazemos uma pré-montagem virtual, o layout em que irá trabalhar os cilindros. Então temos a visão geral das dimensões dos elementos, como um todo. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, nos sites dos fabricantes dos cilindros, são encontradas facilmente as tabelas e gráficos das forças hidráulicas já calculadas. Então, conseguimos dimensionarmos as forças hidráulicas, já definindo os tamanhos dos cilindros. E com estas informações, já saberemos dimensionar a força necessária da unidade de bombeamento. Para finalizar, então partimos para o cálculo da vazão do fluxo de óleo da unidade de bombeamento. Refiro-me na importância da vazão da bomba hidráulica, é porque o cilindro terá que executar o trabalho em determinado tempo, para sincronizar-se com as tarefas do robô. Para essa especificação, escolhemos uma bomba hidráulica maior, com pressão de 70 bares, e vazão de 20 litros por minuto, em torno de 20%. Foi dadas as condições de vazão e pressão, pois como dito, pode haver uma variação, para poder na prática, regularmos a vazão através de uma válvula também conhecida como estranguladora de vazão. A força da pressão também deverá ser regulada, com as válvulas limitadoras de pressão, variando a força hidráulica, de modo que o grampo de apoio não deforme a peça. As válvulas direcionais, também conhecidas como solenoides,
Tem o controle pilotado pelo comando CNC da máquina. Direcionam a saída da bomba para os atuadores, para converter a energia do fluido de volta em energia mecânica. São responsáveis pela execução dos movimentos, lineares ou articulados, distribuindo força entre as partes por meio dos fluidos. Por fim, os cilindros de sujeição hidráulica para a fixação de peças em usinagem são usados para manter cargas estáticas. É recomendado sempre se utilizar de uma unidade hidráulica projetada para aplicações de circuitos estáticos, com bom volume de vazão, que atenda à demanda das velocidades, nos tempos de avanço e retorno dos cilindros. Resumindo, a seleção de um cilindro para uma fixação depende de dois fatores. A determinação da força necessária para se fixar a peça é feita com o cálculo baseado no esforço da ferramenta sobre o material a ser usinado. E para a seleção do tamanho do cilindro, a orientação básica é o diagrama da pressão, a partir de tabelas fornecidas pelo fabricante, ou mesmo o cálculo da força exercida sobre a área do êmbolo dos cilindros. E é a partir dessa premissa que se determina a dimensão da unidade hidráulica. A seguir, vamos falar sobre os cilindros incorporados em nosso sistema de fixação. Dos 5 tipos, 3 tipos de cilindros atuam de forma a fixar a peça. O quarto cilindro é o que atuará contra a deformação e vibração geradas por ferramentas. E o quinto tipo de cilindro atua de forma a empurrar e posicionar, ou mesmo centralizar a peça. Vamos começar pela segunda fixação, à direita da vista frontal. Se perceber, a peça está semi-acabada, com usinagens feitas na primeira operação. Veja que descobrimos uma interferência da peça com o braço de fixação. Por este motivo estamos alterando o modelo do cilindro por outro modelo de cilindro rotativo. Esta nova adequação objetiva, dar livre acesso ao robô na carga e descarga da peça. Este tipo de cilindro, de braço giratório, você sabe como eles fazem o movimento de rotação, enquanto descem para fixar a peça. Se não, vou tentar te explicar. Veja esta animação feita por uma fabricante. O movimento giratório é feito por esferas que se guiam por 2 ou mais canais, usinados no eixo central. Os canais têm pistas em forma de um came, que fornecem a orientação de rotação quando é exercida a pressão hidráulica no êmbolo, dando o movimento rotativo ao braço de fixação. A primeira configuração do cilindro giratório é configurar o tamanho, calculado pela da força da fixação, e a depender do layout da sua aplicação, optando também pelo lado da direção de rotação, para a esquerda ou para a direita, e pela posição angular inicial, com 30, 45 ou 90 graus. Esta é uma opção ideal quando o braço de fixação deve mudar de um lado para outro, para se dar o livre acesso para a carga e descarga da peça, tão como para abrir caminho para ferramentas durante a usinagem. Lembrando que neste caso do cilindro com dupla ação, ou seja, o comando de abrir e fechar, pode ser programada no comando CNC da máquina. O cilindro rotativo são denominados em inglês por swing clamp. O tipo de sujeição é de dupla ação, e o braço é de fixação simples, que foi desenvolvido para a fixação das extremidades no topo da peça. Digo isso porque este tipo de cilindro pode ser configurado para ter braços de dupla fixação, ou seja, pode fixar 2 peças com um braço em forma de T. O posicionamento da peça é feito da seguinte maneira: o robô deposita a peça encaixando-a sobre 2 suportes de espera, que estão montados com um par de pinças expansivas, e através de cilindros lineares de ação simples, puxa um eixo cônico, fazendo que as pinças se expandam, centralizando a peça. Depois, o que dará rigidez à fixação é um novo cilindro rotativo, que montamos com um braço que foi construído conforme a geometria da peça. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. No próximo capítulo, daremos sequência no desenvolvimento do dispositivo de fixação, um assunto dos mais importantes do processo de usinagem. Nesta fabulosa aula, discutimos sobre a seleção de um dos 5 tipos de cilindros de fixação incorporados no nosso sistema hidráulico de fixação. No próximo vídeo, iremos discutir sobre os outros componentes de fixação integrados ao dispositivo, pois cada um deles terá funções distintas, com o mesmo propósito, que é se dar rigidez ao dispositivo de fixação, abordando somente o assunto da sua aplicação específica, pois cada um deles merece uma aula exclusiva, abordando cada especificação, função e propósito. Além do mais, não percam as orientações em que falaremos na próxima aula, sobre como fazer a conexão rotativa hidráulica no 4 eixo, para a sujeição dos cilindros. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder o próximo vídeo. Curta, comente, e se gostou do nosso conteúdo, dê aquele like.